Um homem nunca pode superar ou perder o Deus que conhece na primeira pessoa, na experiência do tempo presente. E quando ele encontra esse Deus, ele diz aos seus irmãos, dizendo: Se eu não tivesse vindo e falado com vocês, vocês não teriam pecado, mas agora vocês não têm desculpa para os seus pecados. Deus se revela ao homem como seu eterno contemporâneo, dizendo: A menos que você acredite que eu sou ele, você morrerá em seus pecados, mas o homem acha quase impossível manter o tempo verbal. Ele pensa em Deus na terceira pessoa, dirige-se a ele na segunda pessoa, mas só pode conhecer Deus na primeira pessoa, na experiência do tempo presente. Imagine só. Ninguém pode pecar até que Deus se revele ao indivíduo em primeira pessoa, na experiência do tempo presente. Só então o homem não poderá ter desculpa para o seu pecado. E quando aquele que encontra Deus conta aos seus irmãos, não recebe maior recepção do que o primeiro, porque eles o veem como um homem de carne e osso, e não podem ver este ser invisível que diz: Desci do céu. O homem espera que Cristo venha de fora, mas a sua revelação é sussurrada de dentro. Eu vos digo, estou crucificado com Cristo. Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nesse ato, ele, cujo nome é Eu Sou, tornou-se eu. E se eu não acreditar que meu Eu Sou é ele, morrerei em meu pecado. Quando lhe pediram que identificasse seu pai, ele disse: Se você me conhecesse, não perguntaria, pois nenhum homem pode me conhecer sem conhecer a Deus, pois ele e eu somos um. Este não é um homem físico falando com outro, mas sim falando consigo mesmo. Que criança não tem consciência de que está? E estar atento é dizer: Eu sou, o nome que Deus revelou a Moisés no topo da montanha. Todas as coisas são possíveis para Deus, mas o homem tem dificuldade em manter o tempo tenso. Ele fala de Deus na terceira pessoa, ora a Deus na segunda pessoa, mas só pode conhecer Deus na primeira pessoa, presente, pois eu sou o Senhor, teu Deus, e além de mim não há outro Deus. No Salmo 50 estas palavras são colocadas na boca de Davi. Contra ti, somente contra ti pequei. Só eu, que devo me conhecer numa experiência de primeira pessoa no tempo presente, pequei e só pequei contra mim mesmo. Você acredita que Jesus Cristo está em você como você mesmo? Você está disposto a testar a si mesmo? Deixe-me contar sobre uma senhora que fez isso. Há muitos anos, enquanto morava numa pensão no Brooklyn, com muito pouco dinheiro, esta senhora começava cada dia com estas palavras: Sou uma mulher muito rica. Tenho $50.000 em dinheiro. Todos os domingos de manhã ela ia até a esquina e comprava um Sunday Times para sua vizinha, senhorita Mead, que era uma velhinha que vivia frugalmente e raramente saía de casa. Um ano depois que esta senhora começou seu dia reivindicando sua riqueza, a senhorita Mead morreu, deixando-lhe $50.000 em dinheiro, além de joias avaliadas em mais de $30.000. Ela recebeu um patrimônio de mais de $100.000 por manter Deus no tempo presente. Meu amigo agora o encontrou e quero que todos que me ouvem o encontrem, pois quando você encontrar esse Deus, você nunca o superará e, portanto, nunca o perderá, pois você nunca poderá crescer fora de si mesmo. Você pode acreditar em astrologia e, superando essa crença, poderá acreditar em folhas de chá. Superando isso, você encontrará outra coisa em que acreditar à medida que cresce e supera, mas você não pode superar o Deus que encontra na primeira pessoa, no presente, pois quando você descobre que Ele é o seu Eu Sou, você encontrou o único Deus. Um dia todos o encontrarão e se juntarão aos seus irmãos que, já despertos, estão na eternidade contemplando este mundo de morte, atentos ao pequeno movimento da vida. Fui enviado para vos dizer estas coisas,
Porque se eu não tivesse vindo e falado convosco, não teríeis pecado. Você não poderia errar o alvo porque não tinha nenhum, mas agora não tem desculpa para errar. Eu revelei Deus a você em primeira pessoa, dizendo: Quem me vê, vê aquele que me enviou. Foi enviado por meu Pai, aquele a quem vocês chamam de Deus. Só eu conheço meu Pai e vocês não conhecem o seu Deus, pois sei que eu e meu Pai somos um. No primeiro capítulo de Colossenses, Paulo nos diz: O evangelho que ouvistes foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e no terceiro capítulo de Gálatas ele afirma: A Escritura, prevendo que todos seriam salvos pela fé, pregou o evangelho de antemão a Abraão, dizendo: Em ti todas as nações serão abençoadas. No estado de fé chamado Abraão, ouvimos a história e depois nos desviamos. Adormecendo, esquecemos nossa verdadeira identidade e adoramos ídolos. Falando de Deus na terceira pessoa, e dele na segunda pessoa, esquecemos o Deus que nos deu a luz. No entanto, eu lhe digo: Deus é eternamente contemporâneo, pois ele é a nossa consciência de ser. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé funciona neste nível. Tudo o que você possui foi criado por meio da fé, e a glória da fé reside em seu poder de nos ligar ao reino celestial. Tendo ouvido a história da salvação, você pode ter fé nesta visão divina, que é o Evangelho, em tempos de angústia? Não importa o que aconteça com você, você consegue se concentrar na visão? Você pode acreditar que, alojado dentro de você como seu eu sou, está o único poder criativo do mundo? Espero que sim, porque a sua fé em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Quando você imagina um estado, você acredita que a cena tem o poder de se exteriorizar? Ou você sente que deve orar a um ser de fora pedindo ajuda? Eu te digo, não existe estar do lado de fora. O poder criativo do mundo está alojado dentro de você agora. Sente-se e imagine um estado de confiança que deve se exteriorizar. Acredite que porque todas as coisas são possíveis de imaginar, o estado que você imaginou deve se tornar um fato externo. Eu tentei isso várias vezes e sempre deu certo no desempenho. Agora compartilho esse conhecimento com todos que quiserem ouvir. Quantos acreditam nas minhas palavras e as colocam em prática? Não sei. Só sei que esse homem acha difícil manter o tempo tenso. Os líderes religiosos falam de Deus na terceira pessoa como se ele estivesse do lado de fora, mas eu lhes digo que ele vem de dentro. Quando Moisés ouviu as palavras: Eu sou enviou-me a vós, elas pareciam vir de fora, mas foram sussurradas de dentro. Não há evidência de um Jesus Cristo histórico. Temos a essência de Cristo, mas não uma essência histórica. O ser dentro de mim que está falando é o Cristo, mas o que está falando com você é apenas uma vestimenta. Todo mundo conhece seu passado. São conhecidos seus pais, seus irmãos físicos e suas limitações, contudo, o ser que veste esta vestimenta de carne veio de Deus, que é meu Pai, pois eu sou do alto. O corpo que uso é por baixo. Estou no mundo, mas não sou dele, pois o ser que despertou dentro de mim é aquele que está falando com você agora. Não é o mesmo ser que recebe convidados em nossa casa ou gosta de jantar num bom restaurante, pois este ser não faz parte deste mundo de forma alguma. Este é o ser em você que estou tentando alcançar esta noite, tentando agitar e despertar para retornar ao grandioso eu sou. Acredite em mim quando digo que o único propósito da vida é descobrir quem você é. Contra-te, Senhor, e somente contra ti pequei. Dirigindo-se a ele na segunda pessoa como contra-te, ele percebe que o Senhor está dentro dele, que ele é o eu do homem que inspirou os profetas a escrever o que fizeram. Tendo concebido a peça e vindo do Pai para representá-la, eu devo cumprir o que previ que faria, e o farei.
O cristianismo se baseia na afirmação de que aconteceu uma certa série de eventos sobrenaturais nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Eu experimentei cada um desses eventos. À medida que cada evento acontecia, eu registrava a data em minha Bíblia, até mesmo uma simples e pequena como: "O que você deve fazer? Faça rápido." Contra essa declaração marquei a data de 10 de outubro de 1966, pois estava pregando para um grupo de 12 homens, todos sentados no chão, quando um homem deu um pulo e saiu rapidamente. Então um homem vestido com vestes caras entrou, aproximou-se de mim e revelou meu braço, revelando o braço do Senhor. Mas quem o revelou agiu rapidamente, como ditava aquela simples declaração. As palavras do Senhor registradas na edição em letras vermelhas da Bíblia serão cumpridas por você. Quer ele cite o Antigo Testamento ou se relacione com ele, você está predestinado a cumprir as letras vermelhas ali registradas. Todo o drama se desenrolou em mim, então conheço o padrão perfeito que Deus enviou ao mundo. Dizem-nos que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Na história, o último ato é registrado como a crucificação, mas é o primeiro. Fui crucificado com Cristo. Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me ama e se entregou por mim, tornando-se realmente eu. Seu nome é Eu Sou. Esse é o Senhor Deus Jeová, que é Cristo. Ele é Deus Pai que se tornou você. A morte dele, no sentido de completo esquecimento quanto à sua verdadeira identidade e crença de que ele é realmente você, é a sua vida. É este ser quem lhe diz: a menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Ele cresceu em mim. Ele provou que poderia morrer e ressuscitar, pois quando ele ressuscitou eu ressuscitei sabendo que eu sou ele. Ele se tornou eu da maneira mais íntima, tornando-se minha consciência. Então ele conversou comigo e se revelou dentro de mim mesmo. No início as palavras pareciam vir de outro, como se alguém de fora estivesse pronunciado, ainda assim, eles foram sussurrados de dentro enquanto tudo o que era dito sobre Jesus Cristo se desenrolava em mim. Você pode aceitar minhas palavras e manter o tempo tenso? É muito importante fazer isso, pois se você se voltar para a segunda pessoa, ou para a terceira, você criou um falso Deus e um falso Jesus Cristo. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Pois a menos que você acredite que o seu Eu Sou é Ele, você morrerá em seus pecados. Coloque a palavrinha "é" na frase. A menos que você acredite que eu sou Ele, você morre em seus pecados, para dar sentido, pois sem ela você pode pensar que um ser do lado de fora está falando e impedindo você de errando o alvo. Se você quer ser rico e não acredita que é a causa da riqueza, então continuará errando o alvo ao permanecer pobre. O verdadeiro objetivo é conhecer Deus e a sua maravilhosa imaginação humana. Esse Deus você nunca perderá, pois quando ele se revela dentro de você, é em primeira pessoa, na experiência do tempo presente. À medida que Deus se revela dentro de você, ele não se chama Deus, mas Eu Sou. Fui eu quem despertou e ressuscitou naquele túmulo, ninguém mais estava lá. Não tive ajuda para sair, eu empurrei a pedra para longe. E quando olhei para trás para ver de onde vim, vi as 3 testemunhas registradas em Gênesis. Disse que Abraão, estado de fé em que comecei, estava sentado à porta de sua tenda no calor do dia quando os 3 homens apareceram. Quando alguém falou sobre a criança, Abraão sabia que ele era o Senhor. Essa criança é Isaque, que significa ele ri. Encontrei aquela criança prometida. Como Simeão, peguei aquele filho prometido nos braços e ele riu. Então, quem é Cristo? E quem é o Senhor? A Escritura não se cumpriu em mim? Vim apenas para cumprir as Escrituras, e foi isso que fiz.
Sei que sou o templo do Deus vivo, pois meu corpo foi dilacerado de alto a baixo. Encontrei meu filho, aquele que foi criado no princípio para me revelar como o Pai. Não é isto que os sacerdócios ensinam, mas estou lhe contando o que vivi, pois encontrei Davi. Ele clamou a mim: Tu és meu Pai. Não me importa o que os sacerdócios do mundo possam dizer, estou lhe contando o que sei por experiência própria. Se eles não acreditarem em mim, continuarão a viver no pecado, adorando um falso Deus. Todos os sacerdotes e rabinos adoram um ídolo, pois o verdadeiro Deus não pode ser adorado em nenhum outro tempo que não seja o presente. Seu nome é Eu Sou. Nenhuma imagem numa parede ou estatura num jardim é o Senhor. Não faça nenhuma imagem esculpida para mim. Se você não o vê como você mesmo, você não o encontrará, e quando ele vier, ele se revelará através de seu filho, chamando-o de Pai. Isso você configurou no começo e depois concordou em interpretar todas as partes. Nenhuma parte você pode condenar, pois todas contribuem para o fim quando você encontrar Deus. O objetivo da vida é encontrá-lo, não fora, mas dentro de você, na primeira pessoa, no presente. O mundo pensa que sou louco quando lhes digo quem sou, pois eles veem a vestimenta de carne que visto e sabem que estou sujeito a todas as suas fraquezas. Mas porque o drama das Escrituras se desdobrou dentro de mim, sei o quanto as Escrituras são verdadeiras. Não consigo descrever a alegria que você sente quando acorda. Só posso dizer que o mundo para o qual entro noite após noite é totalmente diferente, e a Terra não contém nada que eu possa usar como imagem para descrever esse mundo. Eu retorno através da escuridão a este mundo todos os dias para compartilhar minhas experiências com todos que quiserem ouvir, enquanto alguns acreditam em mim e outros não. Meus amigos mais íntimos podem não acreditar em mim, pois me conhecem e me julgam pelas minhas fraquezas humanas. Meus irmãos, sabendo que fomos gerados pelo mesmo Pai e saímos do ventre da mesma mãe, não conseguem acreditar que minhas experiências estejam relacionadas às Escrituras. Mas não estou pedindo que você acredite em Neville, mas que acredite em Deus, que é a sua maravilhosa consciência humana. Fui enviado para lhe dizer quem é Deus. Aquele que me enviou é um comigo, pois embora parecesse ser outro quando estive em sua presença, quando nos abraçamos nos fundimos e nos tornamos um. O anjo registrador, o livro Razão, o ser de amor que me abraçou, está dentro de mim. No começo eu me previ. Através da presciência fui predestinado a ser chamado do mundo da morte, chamado de dentro de mim por um ser infinito de amor, vestindo a forma humana divina, para ser abraçado e enviado. E no momento em que nos abraçamos nos fundimos, e eu me reconheci como um amor infinito. Houve uma aparente separação quando entrei em um mundo que não era meu, para experimentar todos os seus horrores até o seu fim, quando fui chamado, absolvido, justificado e glorificado. Agora não me resta mais nada a fazer senão contá-lo a todos os que quiserem ouvir e exortá-los a colocar toda a sua esperança nesta graça que está chegando a todos na revelação de Cristo em cada indivíduo, na primeira pessoa, no presente. Enquanto estiver aqui, você poderá se tornar independentemente seguro, certamente. Todas essas coisas são possíveis para você, mas o verdadeiro objetivo da sua vida é encontrar Deus, a causa de toda a vida. Acreditar em Deus não ajuda você. A questão é: você acredita em si mesmo? Você consegue acreditar que é rico quando não tem dinheiro? Você pode continuar a acreditar nisso durante todo o dia e adormecer noite após noite como se estivesse? Se você quiser, você ficará rico. Então realize outro desejo e depois outro, e um dia você descobrirá quem tornou isso possível. Esse é Deus. Milhões de pessoas afirmam acreditar em Deus na terceira pessoa, mas não conhecem a Deus. Somente quando Deus se revela na primeira pessoa, no presente, ele pode ser conhecido.
Que Deus não pode ser superado ou perdido, pois você não pode superar, eu sou. Eu sou é o tema do livro de João, que remonta ao capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 14, como: Vá e diga: Eu sou, enviou-me a você. Estou revelando o verdadeiro nome de Deus, mas aqueles que ouvem minhas palavras conhecem a vestimenta que uso e a julgam. Eles conhecem minhas fraquezas, mas não conhecem o Senhor. Eu lhe digo, quando você conhece o Senhor, ou melhor, é conhecido por Ele, você experimentará uma emoção que está além de qualquer descrição. Contudo, o seu choque transformar-se-á em alegria, à medida que o drama de alguém chamado Jesus Cristo se desenrola dentro de si. Enquanto isso você pode testá-lo no mundo de César. Não há limite para o poder dele, então pegue o poder que se tornou você e anexe-o ao seu desejo. Durma todas as noites tão apegado ao seu desejo que sinta a sua realidade, e em pouco tempo você provará minhas palavras. Dentro de um ano, a senhora da cidade de Nova York recebeu seus $50.000, pressionados e atropelados. Ela sabia exatamente o que fazia e nunca teria imaginado que a velhinha para quem comprava o jornal todos os domingos de manhã seria usada como meio para lhe dar a riqueza que ela afirmava. Esta senhora encontrou Deus, mas ainda está inclinada a falar dele na terceira pessoa. O homem tem o hábito de pensar em Deus e não como Deus. É tão fácil esquecer de manter o tempo tenso. Todo judeu bom e bem treinado está familiarizado com os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Eles leram o livro do Êxodo muitas vezes e acreditam que Deus é o grande Eu Sou, no entanto, eles ainda pensam nele na terceira pessoa. Eles pensariam que qualquer um que ousadamente se levantasse e proclamasse: Eu sou ele seria arrogante, no entanto, eu lhe digo que essa é a única maneira pela qual você encontrará Deus. Mas quando ele vier, não há necessidade de se gabar. Você sabe quem você é, e quando eles o chamam pelo seu nome terreno, você responde. Talvez vocês jantem juntos, mas eles continuarão totalmente inconscientes do ser dentro de vocês, e você nem sempre joga pérolas aos porcos, porque eles não estão preparados para recebê-las. Você se juntará à festa deles e aproveitará a noite enquanto deixa o homem exterior desempenhar o seu papel, mas conhece o homem interior, aquele que eles desconhecem. Esse homem é Jesus Cristo. Existe apenas um Cristo. Todos foram crucificados com aquele Cristo que pode fazer a afirmação: Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo de carne e sangue, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus realmente se tornou como você é, para que você pudesse ascender àquele que é chamado de Deus Pai. Como um só poder, descemos de Deus para nos tornarmos deuses. Para descermos ao poder e desempenharmos esses papéis, tivemos que entrar no completo esquecimento. O ator não pode fingir. Ele deve entrar e tornar-se o papel que concordou em desempenhar. Ele não pode subir ao palco sabendo que é um grande ator que todos reconhecem. Ele deve se perder no personagem, deixando sua personalidade no camarim e entrando no palco como o personagem que irá interpretar. Então, quando Deus subiu ao palco vestindo isto, ele é Neville, 100%. Ele teve que esquecer completamente que era Deus, mas sabendo que trazia consigo um padrão que iria surgir e sua memória retornaria. Concordei em fazer o papel de Neville. Ele e eu somos um, mas eu sou maior que ele. Considere Jesus Cristo como um modelo. Eu lhe contei como o padrão irrompeu em mim, na esperança de que você acredite em mim. Embora alguns acreditem em minhas palavras, a maioria não acredita no cumprimento das Escrituras. Ele veio para o que era seu e os seus não acreditaram nele. O que eu lhe digo e o que você é capaz de conceber podem ser totalmente diferentes. Você pode receber o que eu lhe digo como minha própria experiência pessoal?
Posso lhe dizer que as Escrituras são verdadeiras do começo ao fim, mas você pode acreditar em mim o suficiente para colocar sua esperança totalmente na graça que está chegando a você na revelação de Deus dentro de você? Espero que sim, pois Deus está em você como o seu eu sou. E quando ele acorda, você passa por uma série de eventos sobrenaturais chamados Jesus Cristo. Então você contará suas experiências para aqueles que as ouvirão, na esperança de que as aceitem, mas não importa se o fazem ou não, pois no final você tira a roupa de carne e retorna a uma intimidade indescritível. Os olhos não viram nem os ouvidos ouviram as coisas que já estão preparadas para vocês. Nesse mundo você está no controle de tudo e tudo está vivo. Todas as noites eu passo além do mundo dos sonhos para entrar no mundo da realidade, e retorno todas as manhãs através do mundo dos sonhos para reentrar neste mundo da morte. Isso eu faço noite após noite, e continuarei a fazer até aquele momento em que agradar a profundidade do meu próprio ser, que é o Pai, tirar esta vestimenta de carne e encerrar o dia. Lembre-se, você só pode pecar contra aquele seu eu que é Deus. E sempre que você pensa em Deus em qualquer outro tempo que não seja a primeira pessoa, presente, você está entretendo um ídolo, não importa como você o chame. Se você sair deste auditório esta noite consciente de ser Deus, você estará andando no conhecimento do Deus verdadeiro e todas as coisas serão possíveis para você. Caminhe com total confiança de que as coisas são como você deseja. Isso é lealdade à realidade invisível. Isto é fé. Existem apenas duas coisas que desagradam a Deus. Uma é a falta de fé em Eu Sou Ele, e a outra é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes de descer à terra do esquecimento, você fez a promessa de que um dia sua memória voltaria e você perceberia que era o Criador de tudo, pois Deus lhe deu a si mesmo. Na verdade, ele se tornou você, conforme contado na história de Melquisedeque. Ele não tinha pai, nem mãe, nem começo nem fim. No final, você se torna um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sabendo que todo o vasto universo infinito foi criado e sustentado por você. Agora, isso é realmente incrível. Li recentemente que o grande Einstein disse: alegro-me com a descoberta da uniformidade das leis da natureza e de quem está por trás dela, a quem chamamos de Senhor. Mas que o homem sobreviva à desintegração do cérebro, para mim é impensável. Se um homem tão maravilhoso como Einstein sente que a história do Evangelho é impensável, então não condene ninguém. Você não pode negar a grandeza de Einstein. Ele era terno, gentil e sincero, mas apesar dessa gentileza ele ficou bastante satisfeito em permanecer na uniformidade das leis da natureza e de quem quer que esteja por trás dela. Eu lhe digo que há um por trás de tudo. Ele te amou tanto que se tornou você e está chegando o dia em que você saberá que é Ele. Você saberá que não é a criação da cidade, mas seu Criador. Você não é o feito, mas o Criador. Quer você seja homem ou mulher, você é a emanação do Senhor e ainda assim sua esposa até que o sono da morte passe. Então você acordará e saberá que nunca saiu de seu lar celestial, que nunca nasceu e nunca morrerá, exceto em seus sonhos. Agora, vamos entrar no silêncio. Gratidão pela sua presença. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.